Muito boa tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa se fazer em nossos corações durante essas profundas reflexões, para que possamos, sobre a luz das palavras amorosas de Jesus, nos convidando a Ele, no Vinde a mim, como nos propôs a leitura inicial, para que possamos sim buscarmos a sua luz, o seu Evangelho, as suas diretrizes, para que possamos prosseguir na nossa jornada evolutiva com mais eficácia, com mais determinação e coragem diante dos desafios que a própria vida física nos proporciona. Desafios estes que nos levam, todo ele, por mais dificultosos que possam ser, nos levam para Jesus, para esse caminho de luz. E se nós optarmos pelo contrário, fugirmos disso, como veremos durante o estudo, aí sim, essas dificuldades, essas sombras se farão mais presentes em nossas vidas e mais doloroso será o nosso caminhar. Por isso, vamos buscar agora nesse momento o Mestre Jesus, que através da espiritualidade da casa, envolve a cada um de nós, através dos nossos mentores, amigos e queridos que querem o nosso bem, trabalham pelo nosso bem, possamos também favorecer-nos mentalmente e unirmos a eles para então realizarem o tratamento que aqui se faz e também a nossa vivência na nossa caminhada terrena e espiritual. Quando Jesus nos faz esse convite, Ele está a nos colocar num caminhar das mais belas, consoladoras manifestações do bem, do amor que Jesus propõe a todos nós. Por isso Ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Todos, Ele chama a todos que estão aflitos e sobrecarregados. É necessário que todos que se sintam assim diante das dificuldades da vida, dos desafios, aonde o desânimo, a desesperança possam atingir nossas mentes e corações, Jesus diz para todos nós: se movam agora, por mais doloroso que esteja vossas mentes e vossos corações, mas se movam para mim, venham a mim, direcionam-se o seu movimento a mim, porque eu vos aliviarei. Isso é uma certeza que nós temos que ter de Jesus, uma confiança em Jesus. Precisamos ter isso, senão todo o peso da dor e das aflições vão recair sobre cada um de nós com todo o seu amargor. Precisamos ouvir esse chamado do Cristo e nos movimentarmos para Ele. É assim que inicia. Ele não nos diz que vai tirar os nossos desafios, os nossos problemas. Não, porque esses sacrifícios, essa cruz, ela faz parte da nossa jornada. Temos que entender isso. Mas há um alívio. Não precisamos ficar sobrecarregados com o peso da nossa jornada sozinhos. Ele está conosco, mas precisamos ir até Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração. Então aqui Ele nos dá de primeiro momento essa condição para esse alívio. Não é simplesmente eu amo Jesus, eu creio em Deus, creio em Jesus, não. Precisa ter esses sentimentos, mas além de tudo precisamos nos movimentar através desses sentidos do amor, daquilo que precisamos nos mover para Ele. Esse é o jugo de Jesus, é a condição que Jesus nos dá, para então estarmos caminhando com o seu jugo, porque é necessário ter um jugo, senão nós ficamos desorientados, nos sentimos sozinhos, tomamos as decisões mais arbitrárias e mais confusas de nossas vidas, nos momentos em que vai ser crucial aquela decisão para o melhoramento da minha vida, aquela decisão em que vai fazer com que eu não erre tanto quanto eu tenho errado nos milênios passados. Eu preciso então desse movimento, desse jugo, dessa orientação de Jesus,
aonde com certeza haverá da minha parte uma obediência às leis de Deus. Porque as leis de Deus são as leis de amor que Jesus nos trouxe. É essas leis que vão fazer nós nos revigorarmos e alçarmos os verdadeiros voos na nossa evolução. Sem isso, não será possível. Estaremos ainda caminhando na desilusão, estaremos ainda caminhando sobre os enganos, aonde nós vamos nos encontrar conosco mesmos, diante da nossa consciência. Então, essa aflição, essa carga, pode se tornar muito mais pesada do que nós achamos que já estamos passando. Eu sou brando e humilde, é a brandura, essa humildade de Jesus, que ele se coloca de uma forma branda e humilde. Em que sentido para nós? Primeiro, ele nos ama, nos respeita como nós somos, nos espera durante esses milênios de erros. Ele nunca nos abandonou, sempre enviando seus mensageiros, seus cooperadores aqui no plano físico, para que possamos então recebermos estímulos, recebemos exemplos de como devemos caminhar. A todo momento nós temos isso, basta olharmos na nossa história de milênios, para que possamos assim perceber essa humildade de Jesus, que é essa compreensão que ele tem da nossa dificuldade ainda de vivenciarmos verdadeiramente o seu Evangelho. Mas ele é brando, ele é pacífico, ele não é agressivo, ele não nos impõe esse jugo com opressão, com dor e com violência, para que nós possamos agora nos direcionar para o caminho da luz e do amor. Não, de maneira nenhuma. Ele é brando, porque as suas palavras, elas alcançam os sentimentos mais profundos na nossa alma, e aonde nós começamos muitas das vezes a chorar quando ouvimos palavras que acariciam aquele momento que estamos passando de dor e sofrimento. Aí nós choramos, nós colocamos para fora aquela catarse, aonde se expressa ali toda a nossa dor, e também uma forma de dizer assim: eu estou te ouvindo. Que bom que ter alguém que me compreende, que me ama e me direciona. Este é Jesus sendo brando com todos nós. Temos que olhar para Jesus, para a sua brandura. E achareis então repouso para as vossas almas, tão aflitas. Desencarnamos com a mesma aflição que estamos passando aqui. Chegamos na pátria espiritual, onde deveríamos ali já estarmos restaurados, vivenciando a plenitude da vida espiritual. Não, estamos ali presos nas nossas sombras, nas nossas aflições, que carregamos, nossas doenças, carregamos para o plano espiritual. A espiritualidade nos diz: não, não é assim, não é necessário isso não faz parte. Mas se for uma escolha minha, desencarnar e levar os meus problemas para o plano espiritual, vai ser assim. E Jesus nos clama, quando ele nos traz esse alívio através da sua brandura, através do seu amor humilde, ele nos traz o quê? O repouso. É o repouso da alma, se preparando para uma nova caminhada, porque o caminho não cessa, a caminhada não cessa, nós temos que continuar sempre. A vida viaja na luz, como dizia um amigo da espiritualidade, não cessa nunca a nossa caminhada. Nós vamos caminhar com um refrigério, e esse refrigério é as lições do Cristo, que nos chega redivivas através da doutrina espírita, nos colocando através dos bons amigos espirituais, os fatos, os acontecimentos que nós levamos para a pátria espiritual. Muitos nos chegam nas reuniões mediúnicas e nos dizem: onde está o céu? Aonde está o meu adormecer? Agora eu estou cansado e chego aqui e vivencio as mesmas dores, as mesmas aflições. Como assim? Me enganaram? Eu fui enganado? Ele foi enganado? Ou ele se deixou enganar? Porque se deixar-se enganar-se é deixar que alguém tome as rédeas da sua vida, para que você não tome decisões, para que você não faça as ações necessárias à transformação tão importante para nós. Será que é esse comportamento que Jesus está nos chamando? De maneira nenhuma.
E esse repouso não é um descanso eterno, esse repouso é um alívio para a alma recomeçar fortalecida. E ele ainda nos afirma em Mateus 11, 28 a 30, pois é suave o meu jugo, ele é suave, ele não oprime, ele não é pesado, e leve o nosso fardo. Traz uma leveza no nosso fardo, ao qual nós buscamos tanto em nossas vidas. Porque quando o peso vem da lei de causa e efeito, através das nossas escolhas arbitrárias ou indignas para conosco e para com o nosso próximo, o resultado vem. E quando ele vem com todo o seu peso. E Jesus fala para todos nós assim: vinde a mim, porque suas decisões serão melhores. Vocês vão pensar antes de agir. Vocês vão compreender a atitude que devem proceder. E entendendo isso, mesmo que a dor venha, mesmo que a tempestade venha, mas a casa feita sobre a rocha não desabará. Ela se sustentará. Porque o meu evangelho, o cristianismo, Rede Viva, a doutrina espírita, é essa rocha viva, forte, que vai fazer com que nós concretizamos, no sentido de concretar, de firmarmos nessa caminhada. É isso que Jesus está nos convidando. É a expressão vinde a mim, saturada, entendam isso, no ápice do amor de Jesus por nós. Nós não compreendemos verdadeiramente o amor de Jesus por nós. Ainda, a nossa referência de amor, ainda ela é muito material. Mas Deus, como um Pai amoroso, que tudo nos exemplifica e nos dá a possibilidade, como a data de hoje expressa isso, nos deu as mães. As mães é essa expressão de amor que Jesus tem por nós, elevado a milésimas vezes. Mas é o amor de mãe que nós temos do mais próximo desse amor de Jesus por nós, para que possamos compreender esse amor incondicional. É muito importante nós entendermos esse movimento de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 2, então os Espíritos nos dirão: meus irmãos, todos os sofrimentos do planeta de prova e expiação, ao qual nós estamos aqui inseridos, congregados, as misérias humanas, as misérias em todos os seus sentidos, não só a miséria na questão econômica, mas a miséria moral, a miséria emocional, a miséria dos nossos comportamentos de uns para com os outros, nossa miséria social, onde nós não nos respeitamos, nós nos violentamos quando alguém pensa diferente e se comporta diferente do que aquilo que eu considero certo. Na minha visão limitada, do olhar do todo, eu aponto o dedo, acuso e julgo. E aplico com severidade aquilo que eu acho correto. Terrível, terrível esse movimento ainda nosso social. As decepções, todas as decepções de nossas vidas, as decepções amorosas, as decepções religiosas, as decepções de planejamentos de vida, de futuro, que muitas das vezes não dão certo, por questões ou circunstâncias que não nos favorecem, por questões de débitos do passado, que nós temos ainda que responder. Então não é o momento de nós obtermos aquele sonho realizado. Então eu me decepciono, eu me revolto. As dores físicas, em todo o seu potencial que possam atingir nossos corações, o nosso corpo, dores emocionais, as dores, como eles vão nos falar agora à frente, as perdas dos nossos seres amados. Que dor maior que esta para uma mãe, para um pai, para uma família? Hoje no Rio Grande do Sul, esse contexto tão doloroso, a espiritualidade nos esclarece o que está acontecendo. Isso nos conforta os nossos corações, que nós não nos revoltamos contra as leis de Deus, mas nós temos compaixões de nossos irmãos que estão lá, sofrendo suas perdas físicas e perdas físicas do corpo, perdendo familiares, as perdas das suas famílias. Isso é uma dor imensa, não só as perdas das conquistas materiais, mas todas elas, em toda a sua amplitude, em
toda a sua dor? Querem mais exemplos de dilaceração dos nossos sentimentos do que esses que os Espíritos aqui nos trouxeram? Eles trouxeram esses aqui, são terríveis para nós vivenciarmos aqui no plano físico. Não tenhamos dúvida disso. E ele nos diz: todos esses sofrimentos vão encontrar consolação, refrigério na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que é isso que o Cristo veio nos ensinar. Por isso o jugo dele, por isso o fardo dele que alivia. Ele me tirou a perda? Não, a perda não ocorreu. Eu sofro com essa perda, eu tenho a dor da saudade dessa perda, eu sei que eu vou rever, traz um alívio, mas o quando eu vou rever, traz também aquela saudade, porque queremos imediatamente estar reencontrando os nossos entes queridos. Isso é natural, é normal que assim seja. Mas Jesus nos fala para que nós não nos revoltemos contra Deus, confiando na sua justiça, por mais que nós não compreendemos no momento. Eu não compreendo essa separação tão abrupta, eu não compreendo, mas eu aceito Deus como meu Pai de amor, de infinita misericórdia por mim, e Ele sabe tudo, de tudo, e é a Ele que eu confio. E quando eu busco essa consolação na fé no futuro, eu estou buscando a fé na imortalidade, ao qual Kardec bateu tantas e tantas vezes nessa terra. A fé no futuro é ela que traz a certeza dentro de nós de que não existe a perda. Existe uma separação momentânea. Separação momentânea não é perda. Mas o meu orgulho, o meu egoísmo, eles querem agora, aqui e agora, o retorno desse ente querido. Se tu és o rei tão poderoso, desça da cruz. Tire você mesmo dessa dor, desse sofrimento. Assim falaram para eles os gentios e os fariseus, os chamados doutores da lei, para Jesus. Precisamos compreender essa justiça de Deus. Jesus, no Horto das Oliveiras, quando ele se retira para orar, naquele primeiro momento, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se referindo a toda essa passagem do Calvário, que ele sabia o qual tinha que passar. Mas depois ele diz: mas Pai, faça-se a sua vontade. O que Jesus nos traz como lição sobre isso? Jesus estava com medo, pedindo a Deus que afastasse aquele momento ao qual ele não queria passar? Não, isso é uma interpretação literal. É ainda a nossa infantilidade na questão da nossa evolução espiritual, tentando interpretar algo que exige de nós uma maturidade, um entendimento da mensagem de Jesus. Ele se coloca como nós. Lembra que nós falamos da humildade dele? Justamente, somos nós. Nós não queríamos passar por uma dor, pelo sofrimento. Então ele se reporta isso a Deus. Mas aí então ele volta toda aquela vibração de não querer passar, se coloca humildemente aceitando as leis de Deus. Faça a sua vontade, Pai, não a minha. É isso que ele está nos ensinando. Esses momentos difíceis fazem parte da nossa jornada, meus irmãos. Não temos como fugir deles. A fatalidade é nascer e morrer. Só essas duas fatalidades. O resto que tem acontecido conosco são escolhas nossas. Pasmem, são escolhas nossas. Deus é lei de amor. Convida-nos Jesus e espera, então, que nós nos movimentemos para Ele. O movimento é nosso. Os braços de Jesus estão abertos. Aquela imagem do Cristo Redentor, aonde dois brasileiros, juntamente com o escultor francês, criaram aquela obra belíssima que está sobre o Corcovado. É essa representação mesmo. Só que Jesus está naquela posição há milênios nos esperando de braços abertos. Mas Ele não vai descer de lá. Nós precisamos ir a Ele. Nós temos a dificuldade de escalar, subir as montanhas das nossas dores, das nossas lutas. Nós temos essa dificuldade, mas nós temos que subir. A caminhada, ela existe para nós. Jesus nos espera então que nos movimentemos para Ele. E apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios, estamos milênios
há milênios fazendo escolhas equivocadas. E Ele nos aguardando, esperando por nós que tenhamos, tomando assim a nossa decisão. E essas suas palavras ainda, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Suas palavras ainda soam nas nossas consciências, trabalhando o que? As nossas reservas, o que nós construímos, os nossos condicionamentos de posicionamento nosso diante da vida, as nossas cristalizações de ideias que nós temos, essas são nossas reservas, nós nos construímos. Há uma construção individual de cada um de vocês que estão aqui, milenar, equivocando-nos na maioria das vezes nas nossas escolhas, mas Jesus nos espera, nos aguarda, até que então, nós tomemos a decisão através do livre-arbítrio. Imprescindível essa decisão, nos dizem os amigos espirituais. É através desse movimento nosso para Jesus, é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Porque enquanto assim não o fizermos, vamos continuar nessa grande luta de indas e vindas, de sofrimentos e dores, alguns refrigérios muito pequeninos, e voltamos a cair nas reencarnações futuras no mesmo movimento de sofrimento e dores. Quantas e quantas vezes mais é isso que temos que nos perguntar? A pergunta é essa, individual de cada um é essa: quanto tempo mais eu tenho que continuar sofrendo, passando pelas dores? Que Jesus nos convida há mais de 2000 anos a finalizarmos essa jornada. Então, possamos assim, acionados na direção do Mestre, que constitui-se então na solução, nessa grande porta da solução de todas as dores e apreensões. Kardec é a chave, Jesus essa porta. Nós temos a chave e a porta aberta diante de nós. Em humanidade, o que nós ainda estamos escolhendo? E na nossa individualidade? Se a humanidade ainda não escolheu, compreendemos. Compreendemos, é só fazer uma análise do mundo atual hoje que vamos compreender. Mas e nós? Até quando não abrir essa porta utilizando essa chave, a doutrina espírita? Fomos criados simples e ignorantes. Optamos, contudo, em perambular pelos desvios que nos afastam do caminho do bem, a despeito, então, das inúmeras oportunidades de elevação que nos são oferecidas. Então, nos perguntamos muitas das vezes, e houve esse diálogo recentemente num podcast, foi perguntado isso: vocês espíritas nos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes? E como tomar então as decisões das boas escolhas desde o princípio? Se nos são dados essas possibilidades de elevação, mas como optar por uma elevação se eu sou simples e ignorante e não entendo nada? Eu vou fazer escolhas naturalmente equivocadas. É assim? Então vamos lá na nossa criação. Vamos buscar a Bíblia na nossa criação. E que ela nos diz lá aonde não devemos interpretar literalmente, e vamos aqui com a ajuda da doutrina espírita ter esse olhar para essa fala de Deus na hora da criação, simbolizando, né? Essa hora da criação nos diz: faremos então os homens a imagem e semelhança de Deus. Aí nós, na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, achamos que essa forma física de um planeta de provas e expiação, que está lá na ordem da evolução, no degrau da evolução, no segundo degrau da evolução, somos imagem e semelhança de Deus na forma física, na nossa morfologia. Que infantilidade, se ainda pensamos assim. Isso é falta de maturidade espiritual. Compreendermos que Deus, nosso Pai de infinito amor, desde que nos criou, nos falava que quando ia nos criar a imagem e sua semelhança, é que Ele criaria-nos a todos nós, todos,
com os atributos da divindade. É isso que Jesus, quando ele fala, quando ele faz analogia com a semente, o tempo todo fazendo analogia com a semente de mostarda, no campo da fé, é sempre isso, de estar a sementinha ali já está plantada. A semente já está ali. Dessa divindade em todos nós. Nós temos todos os atributos de Deus, mas de forma relativa, de acordo com a nossa evolução. Deus é absoluto. Ele é absoluto em todas as suas virtudes, em todos os seus atributos. Nós não. Nós, de acordo que vamos caminhando e vamos evoluindo, nós vamos então aprendendo a exercitar esses atributos de Deus. Querem um exemplo mais claro? A inteligência. A inteligência é um atributo de Deus. Deus, né, a inteligência suprema, ele é a inteligência suprema. Mas nós somos co-criadores em plano infinitamente menor. Mas nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Todas as criaturas são inteligentes. Mas só que, quando estamos atravessando o reino animal, por exemplo, a nossa inteligência, ela ainda está ali enclausurada no instinto. Mas o instinto é uma forma de inteligência que o animal se utiliza para se alimentar, se procriar, escolher um ambiente adequado, tudo isso. Mas ele não usa a inteligência propriamente dita, mas o instinto, que já é o princípio dessa inteligência. E mais, nós temos no âmbito molecular, quando estamos lá nesse momento de sermos simples, na simplicidade da molécula, aí nós fomos fazendo uma pesquisa científica, perguntamos o que é então essa molécula, que já é um aglomerado, já é uma substância propriamente dita, já formada. Aí eles nos falam, a molécula nada mais é que formada por um grupamento de 2 ou mais átomos. O que isso está nos dizendo? Que existe uma força de atração, que a nossa ciência ainda não sabe o que esses átomos se atraem e se unem. Que força é essa? Que força é essa atração do universo? O amor. O amor. Então, quando nós somos simples, nós temos já esse atributo da divindade em nós. É um movimento instintivo do amor. No mineral. E no reino vegetal, ali a planta não começa a desenvolver também o sentimento. Muitos dizem do sentimento das plantas. O sentimento é um atributo de Deus? Sim. Mas adentramos o reino animal. E ali começamos a exercitar vários desses sentimentos, desses atributos da divindade que nos é dado. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Para então chegarmos sim ao reino dos homens. Agora com o livre-arbítrio. Agora com consciência de si mesmo. Que os animais não têm consciência de si mesmo. Foi feita uma experiência recente no Discovery Channel. Botaram um espelho de proporções de tamanhos naturais no meio da floresta. Para que os animais então se deparassem com eles mesmos. Todos eles se postaram em modo agressivo e se prepararam e muitos deles atacaram o espelho. Não tem consciência de si. Isso é simples de se entender. O homem não. O homem é consciente de si. Ele sabe o que ele é, o que ele tem que fazer. Muitas das vezes ele troca todo esse sentimento ao qual ele já tem dentro dele, que ele tem que desenvolver, ele troca pelos prazeres do mundo, como vamos ver mais à frente. Mas aí é um problema do homem, que rejeita os atributos da divindade que estão nele. Por mais cruel e criminoso que eu seja, eu fui e sou criado por Deus, eu tenho os atributos de Deus em mim. Agora, a forma como eu vou utilizar esses atributos cabe a mim. Aí vem as consequências. E eles nos dizem então, e resolvemos então, contudo, quando chegamos nessa fase nominal, perambular pelos desvios que nos afastam do caminho do bem. Por que nós escolhemos o mal? Eu tenho que me perguntar isso. Por que eu vou escolher o mal? Óbvio que eu vou escolher
escolher o bem. Na Bíblia tem esse contexto do Velho Testamento de se sentar à esquerda do Deus Pai Todo-Poderoso ou à sua direita. À esquerda são os que são rejeitados, são os maus. À direita, os que agradam a Deus. Essa é a representação desse esquerda e direita nesse contexto bíblico do Velho Testamento. E nós? Por que estamos escolhendo a esquerda? O que está me preenchendo que eu acho que a minha vida é aquilo ali, que aquilo ali é o que me dá prazer, é aquilo ali que eu preciso conquistar para ser feliz? E eu tomo essa posição diante da vida. E quando eu vejo, eu destruí, eu dilacerei corações e mentes. E ele nos fala, a despeito então dessas inúmeras oportunidades que são ofertadas por Deus para todos nós, nós ainda estamos escolhendo os caminhos equivocados. Todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. É o casamento. Volto aqui me reportar ao Velho Testamento. O Velho Testamento nada mais é que um casamento com Deus. A comunhão direta com Deus. Comungarmos com Deus. Nos tornarmos divinos, pois a divindade está em nós. Mas nós precisamos trabalhar ela e colocar ela em movimento, em ação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nesse sentido. Aonde essa comunhão, ela faz parte desse nosso caminhar. Quando nós dizemos assim, aquela pessoa, determinada pessoa, está caminhando sobre as luzes do sol, ela está ensolarada. Ou quando nos referimos àquela pessoa só caminha pelas sombras das árvores, nesse sentido literal, ela está ensombreada. Não é assim que nós portanto, Deus é a mesma coisa. Quando nós caminhamos com suas leis, buscamos verdadeiramente o seu amor, nós então estamos divinos. Por isso Jesus era divino, era um ser divino. Ele não era um homem comum, como ainda querem atribuir a ele. Não, ele era divino, porque todas as suas ações, todo o seu movimento contribuía para que as leis de Deus se fizessem presentes em nossas vidas. E ele ensinava e exemplificava. E ele então nos dizia, vá e não peques mais. Que lição maior do que essa para nós? Ela nos chama a uma reflexão. Se eu estava como ali, naquelas problemáticas que o Evangelho nos traz, que são cegueiras de infância, ou muitas das vezes deformações físicas desde a infância, nasceram assim. E Jesus cura essas pessoas e diz, vá e não peques mais? Como assim? Senhor, ele está assim não é porque os seus pais pecaram e recai sobre eles esses pecados, esse peso? De maneira nenhuma. Somos nós responsáveis pelos nossos atos e nossas escolhas. Quando nós agimos, aí Jesus vai dar essa lição. De geração em geração, aquele comportamento, é porque nós já estamos inseridos nesse comportamento. Não são os meus pais que influenciaram eu ter essa carga, esse peso. Não, o meu comportamento no passado, dentro desse contexto familiar. Por isso que ele fala, de geração a geração, vocês vivem pecando. Ó geração indigna, ele nos diz, clamando por nós. O que ele está nos dizendo? Nós somos indignos no sentido de que nós nos comportamos novamente praticando os mesmos erros nas reencarnações. Vá e não peques mais. Ou seja, vá agora, faça diferente. Porque você estava assim por questões de decisões e escolhas equivocadas. Pelo pecado. O que é o pecado? É errar o alvo, errar o caminho, caminhar à margem, fugir dessa comunhão com Deus. Então, quando fugimos dessa comunhão de Deus, recaem todos os males, com todo o seu peso, onde haverá choro e ranger de dentes. Foi assim que o Cristo nos falou. Consequentemente, tudo que nos causa aflições
mágoas e sofrimentos, resolver-se-á, como que por encanto, mediante o que? O estabelecimento de nossas relações com a divindade. E como eu me relaciono com a divindade? Através das criaturas. Todas as criaturas. Não só no nível homem a homem, mas no homem no sentido não de gênero, mas de humanidade, mas também a natureza em toda a sua amplidão. Amarmos e respeitarmos a natureza, usufruirmos sim dos seus recursos, que são enormes, mas sem denegrir a natureza, sem destruir. É possível isso? Claro que é possível, sempre foi possível. A questão é, a que ponto eu estou usando a minha inteligência, que é um atributo divino? Para me religar ao Pai ou para me afastar dele? É o livre-arbítrio, são minhas escolhas. O ser humano, então, para ser feliz, necessita desprender-se da opressão, do jugo da vida material. Por isso Jesus fala, eu vos dou o meu jugo. Porque há outro jugo? Sim, há o jugo da matéria. E esse jugo da matéria, ela nos cai, então, com todo o seu peso, com todo o seu amargor, sem mitigar nada das nossas dores. E vai continuar no plano espiritual. Nós vamos dar continuidade a isso se nós vivemos somente para a matéria, e a matéria nos decepcionarmos, vamos chegar lá do outro lado, muito, muito decepcionados e dolorosos. Precisamos nos desprender dessa opressão. A questão se coloca então naturalmente, não é o Cristo que tem que vir até nós, mas decidimos efetivamente, nós irmos ao encontro do Cristo. E a doutrina espírita, ela nos possibilita isso numa amplitude imensurável por nós. Nós não compreendemos, nós espíritas. Nós não compreendemos como ampliou o caminho para chegar nesses ensinos e vivências do Mestre Jesus. E compreendemos a grande luta da vida. Por que a dor? Por que tanto sofrimento, Senhor? Foi a grande busca de Buda. Quando ele sai do seu castelo, daquela redoma, e adentra o caminho das vidas, ele vê tanto sofrimento. E ele cria então a sua filosofia, que no fundo é o amor. Também. Porque só o amor vai possibilitar nós avançarmos na nossa caminhada. Quando Jesus afirma, vinde a mim, destaca que é a força do amor, como nós exemplificamos aqui no campo molecular, no campo do átomo. Destaca essa força, que é a única capaz de produzir a paz e a alegria verdadeiramente duradouras. O jugo do Cristo é o jugo do amor, que educa e promove o ser humano. É uma educação, esse processo de nós nos educarmos, natural. Mas essa educação, esses hábitos novos adquiridos, eles têm que me proporcionar algo. A educação do Cristo. E o que nos promove? A elevação do ser humano. A elevação do planeta. O reino de Deus tão prometido para nós. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui, não está acolá, não é um lugar circunscrito, nos disse Jesus. Não fique imaginando um reino distante. Não! O reino de Deus começa dentro de nós. Nós temos os atributos, todos os atributos da divindade. Imagem e semelhança de Deus. Está em vós. Agora, precisamos buscar isso que está em nós. Precisa florescer, precisa se educar, precisa nos promover. E esse é um movimento nosso. Sem efetividade, nós não vamos a lugar nenhum. Sob sua tutela, conhecemos e colocamos em prática a sua doutrina. O que a espiritualidade tanto nos chama a atenção? Espíritas, amai-vos. Esta é a primeira instrução. Instruí-vos, buscai o conhecimento.
Porque conhecimento e uso da inteligência em prol do amor vai fazer com que pratiquemos. Então, o que é essa condição que Jesus nos dá para o seu jugo? Ele nos dá uma condição. Chegamos a essa conclusão para ter certeza do que eu quero e verdadeiramente buscar esse fardo leve e o jugo de Jesus. Qual condição é essa? E ele nos diz, a condição de Jesus, ela se resume na prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Simples assim, simples, direto. Não é um comportamento elitista, não é um comportamento dentro de qualquer campo religioso, principalmente espírita dogmático, que nem cabe isso ao espiritismo. Muitas das vezes nós nos comportamos como os velhos hábitos de religiões do passado dentro do espiritismo. Não, nada disso. A condição é a caridade, é o amor em movimento. Entretanto, agindo como espíritos rebeldes e imaturos, a nossa imaturidade aí novamente, fugimos de sua assistência através de ações infelizes contra nós próprios e contra o nosso próximo. Que eu faço uma ação infeliz contra mim? Isso é um absurdo, eu não faço isso. Fazemos isso a todo momento, meus irmãos, quando eu dito o seguinte para mim mesmo: eu quero ser feliz, doa a quem doer, quem se atravessar no meu caminho, eu derrubarei, porque a minha meta é ser feliz e eu não admitirei que ninguém impeça a minha felicidade, porque eu nasci para ser feliz. Por mais escusos que possam ser o meu caminho, mas é o que vai me levar, aquilo que eu desejo, que eu quero ser feliz, eu vou realizar. É isso que ele está falando. Mal contra nós mesmos e contra o próximo. Porque toda a ação que eu faço, que eu quero bem para mim e nada para o próximo, é o egoísmo. É a nossa grande chaga. Egoísmo e orgulho da humanidade. Toda vez que eu acho assim, beleza, estou feliz, fulano ficou tristinho, mas o problema é dele, depois isso passa. Mas eu estou feliz, eu conquistei, eu passei à frente dele. Ai de nós, ai de nós. O mal, ainda nesse planeta de provas e expiações, nos diz Jesus, ainda é necessário, mas ai daquele de quem se utilizar dessa ferramenta. Então, ele ainda nos fala que para essa tomada de nova posição, só com Jesus vamos caminhar nas trilhas do progresso. O atraso moral torna o espírito escravo de paixões inferiores, onde o orgulho e o egoísmo estabelecem esse reinado desolador. É justamente isso. É um reinado desolador. Posso estar feliz aqui, tirando proveito de situações, como Emmanuel vai nos esclarecer mais à frente? Posso. Meu livre-arbítrio. Tudo lhe é lícito. Tudo lhe é lícito. Mas nem tudo lhe convém. E por que que não convém? Porque vai vir a dor, te arrasando em todos os sentidos de sofrimento que possam te afligir. Se o jugo de Jesus é leve, seu jugo é suave e seu fardo é leve, importa destacar que se o Cristo fala do seu jugo, é porque existem outros, como os das paixões inferiores, anteriormente assinaladas, como nós aqui falamos. Nessas condições, o comportamento da humanidade fica indiferente ao bem. É a indiferença moral a qual nós estamos vendo hoje se propagando na atualidade, em pleno século XXI, a indiferença moral. Por que está acontecendo a indiferença moral? Porque o meu jugo é a vida material, não é o jugo de Jesus. Porque o jugo de Jesus é o amor, é a caridade para com o próximo, que vai se refletir sobre mim. E como por encanto nos diz os Espíritos, quando agimos assim, vai parecer por encanto, nós teremos novas reencarnações em mundos melhores, não mais com prova e expiação. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados.
todos vós venham a mim. Foi assim que ele iniciou a sua fala. Proclamando então o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, é a aclamação do Mestre para todos nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E seu apelo amoroso, então, ele vibra em todas as camadas das dimensões do nosso planeta. A grande cebola, como nos disse Chico Xavier, se referindo a essas camadas, a grande cebola do planeta Terra, vibra esse chamado, que sou manso e humilde de coração. Então vem agora Emmanuel, fazendo uma reflexão profunda com todos nós, para que nós possamos entender esse chamado do Cristo, esse amoroso chamado do Cristo, que através dos séculos e dos séculos e dos séculos nos chega às nossas consciências, atinge as nossas reservas, os nossos erros, os meus egos do passado recebem essa carga desse chamado do Cristo o tempo todo. Muitas das vezes, em minhas decisões em vidas passadas, eu fugi desse chamado consciencial, mas ele existe, ele está lá. Então Emmanuel, no Pão Nosso, na lição número 130, vai nos perguntar então, onde estão? Onde estão? E vamos buscar a compreensão da leitura aqui. Compacta é a turma de desesperados e oprimidos da Terra. Ele nos diz, todos nós do planeta Terra, nessa cebola, estamos compactados ao planeta Terra, a um planeta de provas e expiação. Estamos desesperados e oprimidos, porque é isto que é o planeta de prova e expiação, porque o mal prepondera. O mal ainda prepondera. Não obstante, nos milênios, o convite amorável de Jesus nos chegando o tempo todo. Sempre, se buscarmos na nossa história, desde a vinda de Jesus até os tempos atuais, nunca nos faltou um mensageiro de Jesus. Nós escolhemos rejeitar. É diferente. Mas que eles aqui estiveram e estão, nós não podemos negar isso. O Mestre no Vinde a Mim espera naturalmente, nesse processo natural do nosso avanço, demorado, lento, mas somos nós avançando, que as almas inquietas e tristes, todas as almas inquietas e tristes, procurem para a aquisição do ensinamento divino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é uma fala, como alguns interpretam materialmente falando, que Jesus ali está cheio de si, de orgulho. Eu sou o caminho, não. Isso é um espírito que já entendeu que só existe um caminho, não tem 12 caminhos. É o caminho do amor. E ele nos apresenta esse caminho para a aquisição de todos nós, para que nós assim possamos compreender, reavaliarmos através das nossas reservas, é o tempo todo, condicionamentos, cristalizações de ideias. Tenho que fazer essa leitura de mim mesmo, para que eu possa começar a ter essa aquisição desses valores. Mas, nos diz Emmanuel, nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sonda para o encontro da luz. O que Emmanuel está nos dizendo? Nem todos os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas são todos os que choram? Ou tem um diferencial aí que Emmanuel está nos chamando a atenção? Porque muitos que estão aflitos, que estão desesperados, não renunciam o objeto do seu prazer, do seu desejo, daquilo que lhes satisfaz, o seu ego, o seu orgulho. Não abrem mão. Nem mesmo num momento desesperador, ele fala, vamos recomeçar, vamos iniciar tudo de novo, vou recomeçar. Mas ele recomeça
com orgulho e com o ego. Começa atropelando os que estão no seu caminho, porque ele quer chegar rápido àquilo que ele já se encontrava. Repetindo o mesmo movimento das sombras. O que são as sombras? As sombras não é agora no sentido figurado, não no literal que falamos anteriormente para exemplificar o caso, mas agora é sim no sentido figurado. Agora essa sombra são os meus pensamentos negativos em prol do próximo e consequentemente de mim mesmo. Isso são as sombras. A sombra é eu escolher fazer o mal porque vai me dar prazer momentâneo. E eu escolho isso. E eu fujo do encontro com a luz. A luz do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, que vai mostrar quem eu sou, para onde eu vou e por que eu tenho que evoluir. Eu tenho que prosseguir sempre. Viajar na luz. Nunca desistir, nunca retroceder. O espírito não retrograda. Ele se degrada. É diferente. Nunca retrograda. É o avanço. Sempre. E ele nos chama então a atenção. Que a maioria então dos desalentados, dos tristes, chegam a tentar as suas satisfações dos seus caprichos criminosos. Caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Muitas das vezes nós nos reunimos em verdadeiras assembleias responsáveis por direcionamentos de comunidades, mesmo de países, e fazemos a oração do Pai Nosso. Pedimos a proteção de Jesus, muitas das vezes, em nossas reuniões. E as ações são condizentes com essa prece lindíssima que Jesus nos trouxe, essa oração lindíssima do Pai Nosso? Com chamar, revocar a Jesus, a equipe espiritual, a nos auxiliar. Todo esse movimento condiz com minha ação, que depois a minha ação é tirar recursos cabíveis à educação, à saúde. É isso a minha rogativa? Que rogativa estranha para preencher meus caprichos criminosos. Por que criminosos? Porque vão favorecer só a mim. Eu rogo a Jesus uma prece em que o outro não estou nem aí. É a exemplificação que Jesus nos deu do fariseu com aquele outro irmão que não processava a mesma religião do fariseu. E ele diz ali, o fariseu: Senhor, aqui estou jejuando, trazendo minhas oferendas, mas aquele ali, aquele publicano, aquele ali é um pecador, não merecia nem sequer estar aqui elevando a voz a ti. Mas eu não, eu estou aqui, eu pago meus impostos. A custo de que aquele escriba pagava os seus impostos? E o nosso irmão, então, se coloca, aquele que pegava os tributos, ele diz: Senhor, não ser digno de estar aqui, perdoai-me, Senhor. Aí Jesus diz: Deus ouviu a prece do publicano, não foi do fariseu. Esse é o comportamento que Emmanuel está nos chamando aqui. Fazemos orações para os nossos caprichos, e aonde vai ter prejuízo para o próximo. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, vale a sinceridade dos nossos sentimentos, humildade, nos colocarmos humildes diante do Criador, onde ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-nos então o Espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior, do campo do materialismo, das posses desvairadas, aonde eu só quero o prejuízo do outro. Essa é a verdadeira prece que ele está nos falando. É uma prece sincera das minhas dores, do meu sofrimento. Esse é o aflito que vai ser consolado. Não serão todos os aflitos e todos os tristes, porque eles não querem. Não é que Deus não quer. Existe a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela está intrinsecamente ligada ao nosso livre-arbítrio. Não se desvencilha um do outro.
Eu escolho, a lei de causa e efeito cai com todo o seu peso sobre mim. Se eu escolho o bem, ela cai com todo o seu efeito sobre mim, sobre o bem. Se eu escolho o mal, ela cai com todo o seu efeito, sem mitigar o meu amargor. É assim a fala dos Espíritos aqui para nós, e utilizando-me das falas deles. Então eles pedem essa sinceridade desse comportamento. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estão? Onde estão os congregados, os compactados, essa turba de desesperados e oprimidos na terra que querem verdadeiramente buscar o jugo suave de Jesus, onde o seu fardo é leve? Onde estão? Para esses foram pronunciadas as santas palavras de Jesus: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável para cada um de nós e para a humanidade. Muita paz, meus irmãos.